Olá, mamífero. Olá, mamífera. Hoje eu quero tentar explicar para vocês. Eu confesso que isso é um desafio, explicar para vocês um passeio que eu fiz na minha mente para achar um método rápido e fácil e prático para poder cuidar da saúde. Esse método eu confesso que eu desenvolvi num momento muito egoísta, talvez, não sei se egoísmo é a palavra certa, mas é um momento pensar muito em mim. E então, assim, eu vou tentar explicar para você. vai ser, vai ser engraçado, assim. Espero que vocês tenham aí agora tempo para tentar passear comigo aqui na minha cabeça. Hoje eu estou hilário, então vamos ver o que vai rolar. Então, roda a vinheta que a gente vai começar a falar, certo? Tâmara, agora é com você. Azar seu. Então, pessoal, é o seguinte. Eu estou fazendo um curso muito legal, um curso de neurociência voltado para o autoconhecimento, que ele acabou por confirmar uma grande pesquisa que eu fiz para eu me cuidar. Há alguns anos atrás, logo um pouco antes da minha mudança de Guará para São José, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu me encontrei num momento de bastante estresse. A minha pressão começou a dar aos seus primeiros sinais, vamos dizer, os sinais mais insistentes da sua existência, né? E eu acabei me encontrando numa situação que realmente eu não tinha nem o tempo necessário, nem o tempo necessário para eu poder me cuidar como eu acho que eu deveria me cuidar. Eu não tinha o dinheiro necessário para poder fazer todas as terapias que eu achava que seriam legais para mim naquele momento. E também não tinha um médico, colega ou amigo que soubesse o que eu sabia naquele momento, né? Naquele momento eu já era médico antroposófico, já era coach integral sistêmico. Então eu já estava entendendo a importância desse olhar bastante integral para o paciente, né? E aí eu encontrei nas pessoas os meus médicos mais próximos, eles eram todos alopatas, não entendiam de medicina antroposófica. Os meus grandes mestres da medicina antroposófica, não entendiam que era um coach integral sistêmico. Automaticamente também não acabavam não valorizando. Os meus colegas coaches não eram médicos. Então, assim, eu não conseguia reunir tudo aquilo que eu estava precisando e eu tive que partir para uma jornada de eu mesmo me descobrir um jeito para eu poder eu mesmo me cuidar, né? E aí, depois de uma grande pesquisa, depois de alguns anos com sucessos e insucessos, eu já tinha um canal, inclusive, já fazendo o curso, eu descobri não, eu tive contato com um conceito da neurociência, um conceito chamado saliência. A saliência, mamífero e mamífera, é aquilo que te chama atenção. Então, se você está aqui comigo e nesse momento você está prestando muita atenção no que eu estou falando para você, eu imagino que sim. A questão é que nesse pequeno quadradinho do celular, você vê não só a mim, mas você também vê todo o cenário, você vê meu elefante, você vê uma plantinha aqui, um rabichó de plantinha. Então, e tudo isso entra no seu cérebro de forma subliminar. Mas eu estou sendo saliente para você, você está prestando muito mais atenção em mim. Fora desse celular, você tem aí na sua casa, o seu ambiente. Que tem gente passando, tem televisão ligada, tem, enfim todo um cenário que tem atrás, em volta
aí atrás desse celular, que também não está nesse momento chamando a sua atenção, porque você está focado no celular, na informação que eu estou passando para você. Então eu estou sendo para você saliente, talvez até duplamente saliente, aí agora com você, né? Esse conceito da saliência é interessante porque quando a gente faz uma anamnese de um paciente antroposófico, sabe, mamífero, a gente também pergunta sobre a vida dela, concentrado nos 3 primeiros setênios, né, que vai do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 ao 21. A gente dá uma ênfase nesse período, que é o período que o ser humano se forma como um todo. E a pessoa acaba contando pra gente, principalmente, aqueles fatos que são salientes na sua memória. Entende? E já está mais do que provado, pelo simples, nem precisa fazer estudo científico para você observar isso, que os resultados que a pessoa tem na vida, seja no estudo de biografia do paciente, seja no próprio estudo de uma doença, na linha do tempo da doença, que não são as coisas salientes, não são os fatos salientes ou marcantes, ou que guardaram num lugar especial na memória, que são os responsáveis pelo seu resultado profissional, financeiro, de saúde. Na verdade, o que condiciona os seus resultados, seja financeiros, profissionais, emocionais, na vida ou na saúde, não são esses fatos salientes, marcantes. São as suas microdecisões, os seus microcomportamentos de absolutamente todos os dias. E isso gera muito mais resultado do que os fatos que são marcantes na sua vida. Então isso confirmou para mim o que eu tinha conseguido perceber sozinho nas minhas pesquisas lá de 6 anos atrás. Que não é um puta médico, não é um puta remédio, não é uma baita técnica sensacional, ou uma regressão, ou algo que me dá uma catarse do tipo droga, ou uma regressão, ou algo assim muito fantástico assim, que foi responsável por eu conseguir melhorar a minha saúde. De fato, o que realmente deu resultado na minha vida nesse primeiro momento de crise de saúde versus doença, burnout inclusive, né, foi eu me concentrar naquilo que é mais básico e simples. E que envolve justamente esses meus microcomportamentos do dia a dia. E que tive bastante sucesso nesse primeiro momento. Então, seja pela minha pesquisa e seja por esse curso, eu aprendi, portanto, que o que realmente vai te ajudar, sem você fazer um grande investimento financeiro, sem você se comprometer com dívidas de médicos e técnicas e remédios muito caros, sem você comprometer de fazer grandes exercícios de personal trainers ou de você contratar especialistas em cada uma das áreas, de psicoterapia, acupuntura, reiki e tudo mais, médicos e religião e tudo mais. Bem antes disso, o grande arroz com feijão vai te fazer a grande diferença. Eu não poderia falar diferente como clínico geral, que sou. Eu acredito no poder da clínica médica, da minha especialidade. O SUS já sabe disso há muitos anos. E é por isso que quando você vai no SUS, você sempre vai passar primeiro no clínico geral. Porque o SUS já entende que o clínico geral ele é capaz de resolver 80% dos problemas. Porque 80% dos problemas são problemas básicos. Então, eu queria trazer para você então, o motivo de eu falar tanto disso aqui no canal. Do básico da vida. Encorajar você a cuidar daquilo que é básico de todo dia. Isso é muito importante. Muito importante. Só que a gente não valoriza, por quê? Porque é básico, sabe? Você não valoriza a água que tem na sua casa, porque é só você abrir torneira.
Você não valoriza a cama que você tem, porque é só você ir lá e deitar na cama. Você valoriza, na verdade, um champanhe, um vinho, entendeu? Que não vai fazer menor diferença na sua vida, a não ser que você tome todo dia. Resultado bom e ruim, inclusive. Você não vai dar atenção, por exemplo, à cama que você tem, mas você vai dar atenção a um remédio, caro, entendeu? Que só poucos neurologistas conhecem e que vão prescrever para você que você vai conseguir dormir com qualidade. Então, essa aqui agora, portanto, pessoal, é a mensagem que eu queria passar para você. Que é da maior importância você aprender a cuidar daquilo que é básico na sua vida, daquilo que é mais simples, que é o seu dia a dia. Isso realmente vai fazer uma grande diferença na sua saúde, na sua vida, no seu resultado de casamento, profissional, resultado financeiro. É fazer o básico. É fazer o básico. Eu, nesse momento, quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu não estou aqui dizendo que o especialista é desnecessário, ok? Eu não estou dizendo que o especialista médico é desnecessário, que o especialista em práticas integrativas é desnecessário, que o terapeuta psico-tralalá, ele é desnecessário. Tá claro? Que o consultor de renda familiar, de orçamento familiar, ele é desnecessário. Não. Eu não estou dizendo que ele é desnecessário. Eu estou dizendo que você acaba precisando de vários especialistas porque deixou de fazer o básico. Se você perceber nas doenças crônicas que as pessoas têm, seus pais, seus avós e até você mesmo, eu tenho quase que certeza de falar para você que você só ficou com essa doença ou que essas pessoas só ficaram com essas doenças porque elas deixaram de fazer aquilo que é básico. Sabe? Vou falar de mim, para eu ter moral de falar de você. A pessoa só fica hipertensa porque ela faz exercício de menos. Ela só fica hipertensa porque ela come sal demais. A pessoa fica hipertensa porque ela acabou colocando no seu processo automático de viver comportamentos iguais aos dos seus pais, sem liberdade. Essa pessoa fica hipertensa porque ela acha que a meditação não é de Deus. Vocês estão entendendo? Então, e essas coisas que eu estou dizendo para vocês são coisas básicas. Diminuir o sal e enriquecer a comida de temperos. Isso é básico. Simples, barato, de todo dia. Assim como você diminuir o açúcar do seu dia, assim como você dormir melhor, assim como você fazer uma caminhada, assim como você fazer uma meditação e orar com fé. Então, esses pilares são pilares muito básicos e um dia eu ainda vou ter a oportunidade de explicar para vocês todo o raciocínio que eu desenvolvi para poder chegar a essa conclusão dos 7 pilares básicos da vida e da saúde. Então, pessoal, mamíferos, fique então aqui essa mensagem, tá? Eu queria que vocês tivessem bastante cuidado de vocês ficarem pensando em coisas caras, coisas raras, coisas extraordinárias, coisas marcantes e coisas que são salientes, tá? Essas coisas certamente que funcionam se o criador, se a pessoa realmente for uma pessoa de credibilidade, né? Se eu realmente tiver embasamento, prática, resultados confirmados e tal. Mas eu quero que você agora olhe para você, para a sua vida, para a responsabilidade que você tem com a sua vida e olhe com bastante carinho, porque você realmente ficou, eu posso dizer isso para você, porque foi uma triste conclusão que eu cheguei para mim, assim, que eu estava sendo bastante relapso com a minha saúde, ajudando um monte de gente, mas sendo muito relapso em relação à minha própria saúde. E a doença, na verdade, ela é fruto de um desequilíbrio que eu mesmo criei na minha vida. Então eu queria que você levasse essa mensagem, tá? Cuidado básico é o mais importante, sabe? É como se seu filho ou sua filha falasse para você aos 8, 9 anos de idade que ela quer aprender a cozinhar, então você precisa explicar para ela, portanto, que é importante fazer um foie gras,
Ou fazer um frango à moda supreme recheado com presunto parma e queijo brie, com molho de mostarda e essas coisas, com champanhe. Você fala assim, acorda. Você vai falar para essa pessoa, para o seu filho, exatamente o que eu estou falando para você. Ei, você precisa começar pelo básico. Você precisa começar pelo arroz com feijão, pela polenta, pelo cafezinho. Você precisa começar pelo pão, pelo básico. E na saúde também assim. Você precisa começar pelo básico. Porque também de nada adianta você consultar um grande especialista e deixar de fazer o básico. Ele vai te passar um baita de um remédio sensacional. Você vai gastar uma grana e você não para de fazer aqueles pequenos hábitos, aqueles vícios malditos do dia a dia que mantém você hipertenso, diabético, obeso, com colesterol, depressivo, ansioso, gordo e etc. Fiquem na paz. Dr. Rodrigo falando. Não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? De ativar o sininho. Toda vez que a gente colocar aqui um vídeo novo, vai dar um alerta aí no seu telefone para você poder curtir o conteúdo novo, tá? Não esqueçam de você, se você tem alguma dúvida, algum comentário, coloca aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder pessoalmente. Nesse espacinho que fica aqui embaixo, né, do celular, você vai olhando aqui, vai rodando aqui para cima e você vai vendo as perguntas, os comentários das pessoas. É legal, sabe, pessoal, porque quanto mais a gente gera esse movimento nas redes sociais em geral, né? Então, para mais pessoas, quanto mais a gente movimenta, para mais pessoas o YouTube envia esse conteúdo. E vamos lá, como dizem no inglês, come on, né? A gente não está falando de pornografia, a gente não está falando de ideologia de gênero, a gente não está polemizando religiões, a gente não está fazendo merchan de bebidas doces. Nós estamos falando de amor próprio. Nós estamos falando de amor ao próximo, nós estamos falando de cuidado, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde, né? Então, assim, vamos gerar um movimento, vocês me ajudam, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. E não esqueçam também de vocês, se vocês acharem que tem cabimento, de você encaminhar esse vídeo para uma pessoa que você acha que precisa. Porque tem muita gente, pessoal, que por muito pouco se mata. E às vezes você tem uma frase, uma coisa que eu falo aqui, que de repente eu nem conheço, eu já posso estar ajudando alguém. E você, através desse conhecimento, dessa minha fala, desse meu raciocínio, você pode às vezes convencer uma pessoa, por exemplo, de parar de fumar, de parar de beber, de procurar um médico, de ir ao psicólogo, sabe? De pedir perdão. E essas coisas que podem ser difíceis para algumas pessoas, entende? Então, de repente é outro caminho. Não desista de quem você ama. Às vezes vale a pena você mandar para essa pessoa mais uma chance. Ok? Então, um grande abraço para vocês, viu? Fiquem na paz e até o próximo vídeo.